Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje recebendo a professora doutora Helenice Maria Chon Silva, a qual estará ministrando a palestra intitulada Reagentes Naturais na Flotação de Minerais, Caracterização e Aplicações. A professora Helenice é graduada em Química Industrial pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Engenharia Mineral pela mesma casa, doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, teve a orientação do professor Toninho Pérez, querido professor aí na área de processamento mineral, especificamente flotação, com período sanduíche na University Clausthal, na Universidade Técnica de Clausthal, na Alemanha, e me honra muito apresentá-la aqui. Esse é um currículo que eu sei de cabeça. Professor Helenice, muito obrigado por aceitar aí o convite do VPG7, de estar aqui conosco hoje, ministrando a sua palestra. Eu vou pedir para todos aqui presentes que, por favor, mantenham as câmeras e os microfones desligados durante a apresentação. Ao final da mesma, abriremos uma rodada de perguntas e respostas com a palestrante, onde todos poderão aí participar e colaborar, tá certo? Professora Helenice, o palco digital é seu, fica à vontade. Obrigada, André. Tudo ok com o som? Perfeito. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? Tem uma sala bem cheia, fiquei até impressionada com a quantidade de pessoas. André falou que seriam entre 5 e 10, mas eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da experiência acerca desse assunto que nós vamos tratar hoje. Eu pedi a André que colocasse as perguntas para o final da apresentação, que eu acho que fica mais fácil. A apresentação estava fora de ordem aqui, só um minutinho. Só. Bom, vocês estão vendo, então, né, a tela? Sim, estamos. Ok. Bom, então eu vou falar com vocês hoje sobre alguns reagentes naturais que nós temos trabalhado, né, ao longo dos anos, utilizados na flotação mineral. Vou falar um pouco da caracterização e de aplicações, tá? Então é um tema que vai tratar um pouco de alguns materiais que nós temos trabalhado nos últimos anos, visando uma maior biodegradabilidade, uma maior seletividade na flotação e também pensando em reagentes menos impactantes do ponto de vista ambiental, tá? Bom, então, como eu sei que muitos que estão aqui hoje não são da área de mineração, eu achei importante montar aqui um roteirinho para que, desde o princípio, eu pudesse explanar um pouco sobre o assunto e que vocês, quem não é da área, pudesse entender o que eu vou apresentar, né, de uma forma bem simples, sem necessidade de grandes conhecimentos na área. Então, vou apresentar um pouco sobre o que é a mineração, o que é o processamento mineral e especificamente a flotação dentro do processamento mineral, que é o método de concentração usado, né, aqui, que eu vou abordar na palestra, os reagentes químicos, os reagentes alternativos e a caracterização desses reagentes. Bom, então, André, inclusive, já falou, né, da minha formação, mas eu vou novamente citar aqui, bem rapidinho para vocês. Eu não sou formada em Engenharia de Minas, na verdade, eu formei Química Industrial na Universidade Federal de Ouro Preto, e depois eu fiz mestrado na mesma universidade, mas aí no mestrado eu já fui para a área mineral, trabalhando mais com a parte de impactos ambientais na mineração. Fiz doutorado na UFMG, na área de Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas, e eu tive a oportunidade de ficar 1 ano na Alemanha, na Universidade Técnica de Clausthal, no doutorado sanduíche. Estou aqui na UFG desde 2010, e agora sigo, né, nós seguimos enquanto FICAT, e faço parte também do Comitê Gestor do Laboratório de Modelamento e Processamento e Pesquisa Mineral. Bom, então vamos falar um pouco sobre o que é a mineração. Então, eu trouxe uma imagem aqui até bem divertida para começar a falar um pouco sobre isso. Muito se escuta na mídia,
principalmente notícias ruins, né? Tem inclusive um movimento muito grande acerca do quão a mineração é impactante do ponto de vista ambiental, que nós deveríamos banir a mineração, informações desse tipo, alguns protestos, e muito do que aparece é verdadeiro, né? Os rompimentos das barragens aconteceram, ocasionaram impactos significativos, com perdas imensas, incalculáveis, mas a mineração, ela é uma atividade fundamental. A menos que nós retornemos a um modo de vida primitivo, tal qual esse, né, dessa família que está apresentada nesse desenho, nós não podemos viver sem a mineração. Eu costumo sempre falar que a mineração é uma indústria de base, que fornece matéria-prima para todas as outras indústrias. Então, em tudo que nós pensarmos, a gente vai enxergar a mineração. Então, o que a mineração faz? Ela extrai da natureza esses recursos minerais que vão ser trabalhados, processados e depois eles seguem para outras indústrias para serem transformados. Alguns para aplicação direta, né, como seriam os agregados para construção civil, e outros vão então para outras indústrias que fazem a transformação. Então, indústria de medicamentos, indústria de construção civil, indústria metalúrgica em geral, indústria alimentícia, indústria de cosmética, agricultura, enfim, são imensas aí as aplicações. Então, a menos que a gente queira viver dessa forma, eu acredito que nós não conseguimos mais viver dessa forma, né? A gente não tem como banir a mineração, ela é fundamental para o estilo de vida que nós temos atualmente. Então, ao contrário daquilo, a gente tem um setor mineral muito forte. E quando pensamos em Brasil, ele junto com a agricultura são os dois principais setores primários, digamos assim. Esses dados aqui, eles são referentes ao primeiro trimestre desse ano, eles estão apresentados nos relatórios da Agência Nacional de Mineração e do IBRAM, e eles mostram aqui o saldo, né, dessa balança que do setor mineral foi de 10,7 bilhões de dólares, enquanto que o saldo do Brasil foi de 7,9. Então, o setor mineral ele correspondeu a 135% do saldo do Brasil nesse primeiro trimestre de 2021. A compensação financeira pela exploração mineral, aqui a gente tem na direita os municípios, né, e a participação de cada um deles. Então, o Pará é o maior estado produtor brasileiro, seguido de Minas Gerais, Goiás e Bahia empatados em terceiro lugar, Mato Grosso e São Paulo. O Brasil tem uma variedade de bens minerais explorados, beneficiados, enorme, tá? O faturamento do setor, só nesse primeiro trimestre, está em torno de 70 bilhões de reais, com uma arrecadação de 2,1 bilhões de reais, e as estimativas de investimento para o setor desse ano até 2025 são da ordem de 38 bilhões de dólares. Então, isso mostra o quanto essa atividade é importante para o país em termos econômicos, de geração de empregos, renda, movimentação e, claro, né, extraindo e beneficiando esses minerais que nós precisamos para a produção de diversos bens, desde indústria primária, secundária, até objetos de alta tecnologia que vão envolver esses minerais que posteriormente vão ser beneficiados a elementos metálicos e aplicados. Bom, então a mineração ela pode ser dividida em três partes principais, que seria a lavra, o planejamento e o processamento mineral. Aqui a gente vai focar em uma das atividades que estão dentro do processamento mineral. Então a lavra ela vai tratar de extrair esses bens minerais, esses minérios da natureza, esses recursos minerais, e aí encaminha para a etapa de processo, que é onde ele vai passar por todas as adequações para atingir, então, as adequações ou as especificações que o mercado demanda. Então, eu tenho um cliente, eu preciso fornecer o minério, que é como nós chamamos o mineral que tem valor econômico, é aquilo que é o produto da mineração. O meu mercado consumidor, ele tem uma especificação, então o processamento mineral vai atender a essa especificação, vai preparar esse mineral de interesse dentro da especificação necessária para a próxima indústria, para a próxima etapa ali de processo, tá? Então, tem esse fluxograma
Eu queria até um mais genérico, mas esse ele está interessante, ele não tem tantas etapas, só para facilitar também para quem não é da área entender um pouco o que seriam as etapas do processamento mineral. Então, começando aqui, onde está esse caminhão, né, pensando que esse material está vindo lá da frente de Lavra, e esse material nós chamamos de run of mine, por isso que está aqui, run. Ele vai, então, chegar na usina de processamento mineral, mas antes de chegar na usina, ele já começa a passar por algumas etapas de processamento mineral, e as primeiras etapas a que ele vai ser submetido são etapas de cominuição, em que a gente vai fazer a redução do tamanho dessas partículas, né? Começa com blocos e vai reduzindo até tamanhos micrométricos. Então, a primeira etapa, usualmente, é a britagem, passa por uma classificação por tamanho, que em geral é o peneiramento, segue para a formação de pilhas, em que se faz uma blendagem também desse material, das diferentes áreas em que ele está sendo lavrado, e aí segue então para a usina. Na usina ele vai passar por outras etapas de cominuição, que nós chamamos de cominuição fina, que são as etapas de moagem. Normalmente são britagem primária, secundária, terciária e às vezes até quaternária, moagem primária e secundária, tá? Mas isso aqui depende muito do tipo de minério que está sendo processado e das características físicas e químicas desse minério. Então, isso aqui seria um fluxograma que não se aplica a todos os casos, tá? Mas eu estou falando de forma genérica mesmo. Depois das etapas de moagem, tem classificação novamente, classificação granulométrica. Normalmente, essa classificação acontece em hidrociclones. Aqui, tem aqui uma representação. A partir do momento que a gente começa nas etapas de moagem, nós começamos não mais a trabalhar com minério seco, mas a trabalhar com uma polpa. Então, a gente introduz água e daqui para frente o processo acontece via úmida. E depois da classificação por tamanho aqui, nos hidrociclones, o minério passa, então, para as etapas de concentração. Nas etapas de concentração, a gente vai fazer o quê? Vai tentar enriquecer o minério de interesse. Então, eu vou procurar elevar os teores do minério de interesse dentro daquilo que o mercado demanda. Não há nenhum processo hoje, né, empregado no beneficiamento mineral que atinja teores de 100%. Nós não temos esse tipo de separação. Quando a gente atinge teores elevados, a gente chega em torno de 60%, 65%, por exemplo, para minério de ferro. Então, a gente começa com teores na faixa de 25%, 30% de alimentação, material que está vindo lá da lavra, e a gente consegue concentrar e elevar esses teores até 60%, 65%. Mas para outros bens minerais é consideravelmente menor do que isso. Se nós pensarmos em ouro, em cobre, até mesmo em nióbio, já que estamos em Catalão e nós temos aqui, né, na cidade uma empresa que explora nióbio, os teores são bem menores. Mas, enfim, são os processos que nós conseguimos atualmente desenvolver. Depois das etapas de concentração, e a flotação é uma dessas etapas, o material vai passar por etapa de separação sólido-líquido para remover a água, essa água retorna para o processo, a água é sempre um insumo valioso, e aí o minério desaguado, ele segue, então, para a expedição, para as próximas etapas. Às vezes ele é vendido tal qual, né, concentrado, e às vezes ele é transformado e aí ele é vendido na forma transformada. Então, as etapas posteriores a gente não vai abordar aqui. Então, hoje a gente vai tratar especificamente do que acontece aqui, nessa etapa de concentração, que seria a flotação. Bom, para a concentração acontecer, 3 características principais precisam também acontecer e em sequência. Então, a gente vai conseguir enriquecer ou aumentar os teores desse minério que está sendo beneficiado. A primeira característica que a gente precisa é chamada de liberabilidade. E essa liberabilidade, ela está relacionada à liberação. Essa liberação, ela envolve partículas livres, partículas que não estejam unidas umas às outras. O minério, ele é uma associação de diferentes partículas minerais e eu preciso separar aquelas
né? Eu preciso separá-las para que depois, na etapa de concentração, eu possa ter um concentrado com maior proporção daquelas que me interessam. E as que não têm valor econômico, que usualmente nós chamamos de rejeito, elas vão, então, seguir para o descarte, seja ele em pilha, preenchimento de galerias subterrâneas ou até mesmo barragem. Tá? Então, pensando aqui na esquerda, né, que essa partícula seria uma partícula mineral, ela vai passar, então, pelas etapas de cominuição, britagem e moagem, e eu vou reduzir o tamanho, promovendo, então, a liberação. Vejam que aqui na direita elas não estão totalmente liberadas, né? Eu ainda tenho algumas partículas associadas que nós chamamos de partículas mistas. Não é interessante ter partícula mista, porque dentro do processo de concentração, eu não sei para onde ela vai. Se ela for para o concentrado, eu estou empobrecendo esse concentrado, porque leva junto partículas que não me interessam. Se ela for para o rejeito, eu estou perdendo material valioso. Então, o tamanho que nós vamos cominuir esse material, ele é extremamente importante. O ideal seria se nós conseguíssemos promover 100% de liberação, mas os processos de concentração, eles limitam hoje essa fração granulométrica que nós conseguimos trabalhar. Usualmente, abaixo de 400 mesh, dificilmente a gente vai conseguir concentrar. Então, é questão de tecnologia mesmo, nós não conseguimos, tá? Outra propriedade extremamente importante para que o processo de concentração aconteça nós chamamos de diferenciabilidade. E essa diferenciabilidade, ela está relacionada às propriedades dos minerais, propriedades físicas ou químicas. Então, são propriedades que os minerais vão ter e que têm que ser diferentes umas das outras. Então, propriedades físicas, a gente pode citar a diferença de massa específica, né? Então, eu tenho um mineral com elevada massa específica, o outro com uma massa específica bem menor, eu consigo utilizar um processo de concentração que se baseie nessa diferença de densidade. Propriedades magnéticas, umas partículas têm susceptibilidade magnética, outras não. Então, dentro de um equipamento que se baseie nessa diferença, a gente faria a separação. Propriedades elétricas, cor, então são algumas propriedades físicas, mas também existe propriedade química diferenciadora, que é justamente a propriedade diferenciadora que se baseia a flotação. Então é necessário que exista uma propriedade diferenciadora entre as partículas minerais para que eu consiga separá-las. E a outra propriedade que precisa existir é a separabilidade. Então, dentro de um equipamento, baseado na propriedade diferenciadora, as partículas precisam seguir um ou outro caminho. E dessa forma, eu sempre vou ter dois produtos. Um concentrado, com maior teor das partículas que me interessam, que tem valor econômico, e um rejeito, que vai ter a maior parte das partículas que não tem valor econômico, tá? Então, possuindo, né, essas três características, a gente vai conseguir realizar os processos de concentração. Então, vamos focar em flotação, que é um dos processos de concentração. Então, na flotação, a gente se baseia, a propriedade diferenciadora que todo método se baseia, são as propriedades superficiais de afinidade ou não das partículas minerais com a água. Então, é a capacidade com que a água consegue se espalhar na superfície dessas partículas minerais. Aí, as que têm afinidade com a água, então aqui, né, a gente vê uma gota de água completamente espalhada na superfície, elas são chamadas de hidrofílicas. E algumas partículas minerais, elas não vão ter tanta afinidade com a água. Então, são partículas hidrofóbicas. Então, hidrofílica, né, os termos, eles vêm do grego, filia significa amizade, afinidade, hidro, água, então amizade, né, afinidade com a água, fóbico, fobia, medo, aversão, aversão à água. Então, é muito fácil, né, a gente vai ter algumas partículas que têm afinidade com a água e outras que não têm, é muito fácil fazer a separação, né, gente? Seria fácil se mais de 90% dos minerais encontrados na natureza não fossem naturalmente hidrofílicos. Esse é o grande problema aqui da flotação. Então, a maioria dos minerais, eles são naturalmente hidrofílicos, eles têm muita afinidade com a água. Então, para isso, a gente vai precisar mudar
induzir uma propriedade diferenciadora em algumas dessas partículas para que elas deixem de ter afinidade com a água, e aí sim eu consigo, então, fazer a separação. Então, essa figura, ela demonstra o que seria o processo de flotação. Ele envolve 3 fases: fase sólida, que seriam as partículas minerais, a fase líquida, que é a água, e a fase gasosa. Então, o processo de flotação, ele se baseia no seguinte: eu vou ter uma polpa mineral que vai entrar no equipamento, e nesse equipamento é introduzido ar, que é quebrado na forma de bolhas pequenas, né, com um diâmetro bastante pequeno, e essas bolhas, por diferença de densidade, a tendência delas é subirem, né, chegar até a superfície do equipamento, e elas vão colidindo com as partículas minerais nesse trajeto. Ao colidir, aquelas partículas que são hidrofóbicas, ou seja, que não têm afinidade com a água, elas têm mais afinidade com o ar. Então, é diferença de polaridade, semelhante com semelhante. Então, partículas hidrofóbicas, elas têm maior afinidade com a fase apolar, a fase gasosa. E elas ficam, então, adsorvidas na superfície dessas bolhas, sendo arrastadas até o topo, onde vão ser recolhidas numa calha, e a gente chama esse material de material flotado. E as que não têm afinidade com o ar, as que têm mais afinidade com a água, as hidrofílicas, mesmo que colidam com as bolhas, elas não se absorvem aqui na superfície das bolhas, e elas acabam, né, sedimentando para o fundo do equipamento, onde são também descarregadas como material não flotado ou afundado. Então, dessa forma, a gente faz o processo de separação. Só que, como eu disse, a maioria das partículas minerais, elas são naturalmente hidrofílicas. Então, eu vou precisar induzir essa hidrofobicidade em algumas delas. E, para isso, a gente utiliza os reagentes químicos. Então, eles são fundamentais para que o processo de flotação aconteça. E não é um ou dois, a gente usa vários reagentes, cada um com uma finalidade específica, para que o processo de flotação possa acontecer com eficiência e a gente consiga atingir os teores desejados. Hoje, no processo mineral, a flotação ela é a principal técnica de concentração empregada, o principal método empregado. Mesmo que existam outros métodos associados, como processos gravimétricos, processos magnéticos, às vezes eletrostáticos, a flotação costuma estar sempre associada, porque é a que tem apresentado maior eficiência, principalmente para as granulometrias mais finas. Para focar aqui, né, porque dentro da classe de reagentes químicos nós temos uma gama muito grande de diferentes reagentes empregados, eu vou focar em 2 grupos principais. 2 reagentes dentro de 2 grupos principais, que são os que nós temos estudado com mais afinco. Então, dentro da classe de coletores, que é uma das funções de reagentes químicos que nós empregamos, nós temos os ácidos graxos, óleos, tá? Óleos vegetais que são empregados. O coletor, ele tem como função adsorver nas partículas minerais, formar uma película na superfície dessa partícula e torná-la hidrofóbica. Então, é ele que vai conferir essa propriedade diferenciadora a algumas partículas minerais. Eu preciso que outras continuem hidrofílicas para que a separação se processe. Então, o coletor vai ter essa função. Ele se adsorve na superfície da partícula, formando ali uma película e conferindo, então, um caráter hidrofóbico a essas partículas. Então, existem coletores aniônicos, catiônicos e os não iônicos. Os ácidos graxos estão dentro da família aí dos coletores aniônicos. Eles são compostos orgânicos, ácidos carboxílicos, com elevada cadeia orgânica e que possui uma parte, né, da estrutura com caráter solidofílico, que se absorve na superfície dessas partículas minerais. No caso dos ácidos graxos, é aquela cabeça polar C-OH, da função carboxila. No Brasil, principalmente, se utiliza óleo de soja como coletor na flotação, para os minerais que utilizam ácidos graxos como coletores, tá? E outra função são os depressores,
E dentro dos depressores, um dos reagentes mais empregados são os amidos. O depressor ele é empregado com a função de modificar a ação do coletor. Às vezes, quando a gente adiciona o coletor não é seletivo. Eu vou adicioná-lo ao processo e ele vai absorver em todas as partículas minerais, ele não vai fazer diferenciação. E dessa forma, todas vão ser hidrofóbicas, eu não tive nenhuma seletividade no processo. Então, para impedir que o coletor se absorva em todas as partículas, eu preciso que algumas não reconheçam o coletor quando ele for adicionado. Então, para isso que o depressor é empregado. Eu adiciono primeiro o depressor, ele vai ser um modificador da ação do coletor, então ele modifica. Naquelas partículas em que o depressor absorveu, o coletor não vai se absorver. Então, o depressor mantém algumas partículas hidrofílicas, posteriormente eu vou adicionar o coletor, e aí ele vai se absorver, então, nas que o depressor não se absorveu e vai tornar algumas hidrofóbicas. Então, no Brasil, o amido mais empregado nos processos de flotação é o amido de milho. Tanto na forma de amido, quanto na forma das farinhas, grits e fubá, tá? Canjiquinha e fubá. Então, são os depressores à base de amido mais empregados. Existem outras fontes, existem pequenas aplicações, por exemplo, de amido de mandioca no país. Eu vou falar um pouco depois sobre essas outras fontes. Tá? Então, para ácidos graxos, um dos coletores mais empregados, a gente tem principalmente óleos vegetais, óleo de soja como sendo um dos mais baratos para serem empregados, e dentro da classe dos depressores, no Brasil, amido de milho. Na Europa, por exemplo, eles utilizam muito amido de batata, mas o Brasil não tem disponibilidade de batata a um custo acessível, nem produção e nem preço justo, né, para competir com o milho. Então, no Brasil, a gente utiliza mais amido de milho. Bom, então agora eu trago um pouco para o que esses reagentes alternativos, que foi a proposta de apresentar para vocês. Um amigo nosso do Pará, ele tinha feito uma pesquisa inicial analisando alguns frutos da Amazônia e de que forma esses frutos poderiam contribuir para serem empregados como coletores na flotação mineral. Professor Denilson, lá da Unifespa, né, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Ele desenvolveu uma pesquisa analisando vários frutos amazônicos no doutorado dele. E a gente pensou, por que não analisar também o que o Cerrado tem para oferecer? Não, o segundo bioma mais importante do Brasil, um dos mais importantes do mundo, com uma variedade de espécies de plantas fantástica, um potencial incrível. O que a gente consegue, talvez, no Cerrado, que possa fornecer aí reagentes que sejam, do ponto de vista ambiental, mais interessantes, que sejam menos impactantes, que tenham uma ampla disponibilidade, que possam ser empregados a um custo baixo, isso é muito importante, e que talvez a sua aplicação esteja relacionada à área em que ele se encontra. Nós temos várias empresas de mineração que estão dentro do bioma cerrado, então, pela proximidade que se encontram, a gente pode ter reagentes locais que podem ser empregados. Sem contar a questão do favorecimento aí ao cultivo, à preservação de espécies. Então, foi com esse olhar que nós iniciamos as nossas pesquisas, visando buscar, então, esses reagentes alternativos que poderiam ser vantajosos aí, do ponto de vista dessas várias colocações que eu apresentei. Então, o primeiro fruto do cerrado que nós analisamos e que nós estudamos foi o piqui, muito querido, né, de muitos, principalmente dos goianos, e a gente fez a primeira pesquisa analisando o piqui. Então, o piqui, ele tem um potencial oleaginoso bastante significativo, né, tem essa polpa aqui amarela, né, que é a comestível, que o pessoal aprecia muito, mas ele tem também essa polpa branca com um teor de lipídios elevado. E nós analisamos os dois, tá? Então, a gente também tem aqui a análise do perfil lipídico do piqui, mas isso aqui é para
para a polpa, tá? Então, ele tem mais ou menos 33,4% de lipídios na polpa, e os dois principais ácidos graxos que constituem, né, esse óleo é o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, ele é uma estrutura saturada, não tem nenhuma ligação dupla, corresponde a 35%, e o ácido oleico, que tem 18 carbonos na estrutura, com uma insaturação 55%. Aí tem, claro, que vários outros, mas em proporções consideravelmente inferiores, esses são os dois principais. Então, a gente realizou um estudo verificando o emprego do óleo de piqui como reagente para flotação. Aí a gente, né, então, primeiro analisamos o piqui, mas a gente viu que o piqui teve um resultado interessante, mas o piqui não é barato. E quando a gente começou a publicar, já veio gente reclamando, que isso, vocês querem tirar o piqui da mesa do goiano, o piqui é muito nobre, não dá para tirar o piqui não, até porque a mineração trabalha com muitas toneladas de material, então a quantidade de óleo de piqui necessário seria também vultuosa, então não seria um custo justo, e nós fomos então buscar outro fruto que fosse do cerrado, mas que tivesse uma produção de óleo significativa e que também pudesse atender aí às necessidades da indústria mineral. E aí nós tivemos outros dois trabalhos realizados com outro fruto, que é a macaúba. A macaúba é um coco, né, produzido de uma palmeira. Aqui tem um pouquinho para vocês observarem como ele é, e aqui tem um fruto cortado. Então, ele tem aqui a casca, é uma casca bem dura, aqui tem essa polpa, e aqui ele tem uma castanha. E é possível produzir óleo tanto da polpa quanto da castanha. Então, um dos trabalhos focou justamente na polpa e o outro no óleo produzido na castanha. Os resultados, né, aqui tem também o perfil lipídico, principalmente da polpa, que é essa polpa amarela aqui, o mesocarpo. Ele tem principalmente ácido linoleico, que tem 18 carbonos na estrutura e duas insaturações, 17,7%, 53,4% de ácido oleico, então, né, eu já tinha falado, 18 carbonos, uma insaturação, e o ácido palmítico também, 18,7%, 16 carbonos, nenhuma insaturação. Então, esses são os principais, mas existem outros ácidos graxos em proporções menores. Por que eu estou focando aqui nas saturações e insaturações? Porque elas são importantes quando a gente analisa o potencial dele como coletor, a forma como ele vai se absorver nas partículas minerais, essas ligações saturadas e insaturadas, elas vão ser importantes, significativas. Os resultados que nós obtivemos com o óleo produzido da castanha não foram interessantes para a flotação. Eles foram inferiores aos resultados obtidos com essa polpa aqui. Ainda bem, porque essa polpa é muito barata. E o óleo extraído dessa castanha é caro. Ele é muito valorizado, principalmente na indústria de cosméticos, de medicamentos. Então, para a gente foi fantástico, porque nós não queríamos nada que fosse caro, nós queríamos algo barato. Então, nós focamos e os estudos continuaram trabalhando com o óleo extraído a partir dessa polpa aqui, que é chamada de mesocarpo. Nós analisamos ainda uma outra fonte de óleo, mas que não é um fruto do cerrado, que foi o pinhão manso. O pinhão manso não é um fruto tipicamente brasileiro, ele foi introduzido no Brasil quando veio o programa do biodiesel, né, ele foi distribuído aí em vários locais do país para ser cultivado, porque ele tem uma produção de óleo significativa. Então, depois esse projeto, ele foi descontinuado pelo governo, e essas plantações continuaram pelo país, né, foram grandes fazendas que já tinham iniciado o cultivo, e não tem aplicação, ele é tóxico para fazer ração, então não tem aplicação. A Embrapa queria fazer um estudo, estava buscando uma possibilidade de aplicação desses óleos de pinhão manso, e nós testamos também na flotação esse óleo.
Então, ele tem 40% de lipídios nas sementes, o óleo é extraído da semente, né, que está aqui mostrando. Tem principalmente ácido linoleico, 35,8%, ácido oleico, esteárico, 7,04%, e o palmítico, são os principais na composição lipídica do óleo de pinhão manso. E nós obtivemos resultados para todos eles, eu vou mostrar mais adiante alguns resultados obtidos para os óleos, tá? Aí, além de analisar coletores, nós também começamos a pensar nos depressores. Como eu disse para vocês inicialmente, no Brasil principalmente se emprega milho, né, derivados de milho, tanto o fubá quanto o amido de milho, como depressor. E o milho, a gente bem sabe, ele é uma fonte muito importante do ponto de vista alimentício no país. A gente faz vários pratos diferentes com milho, o milho também entra na composição de rações animais. Ele tem um mercado externo muito consolidado, o Brasil exporta muito milho, muito do milho produzido é exportado, e o milho também está sendo empregado na produção de etanol, então não é mais só cana-de-açúcar, a gente tem produzido etanol a partir de milho também. E aí, a mineração, ela sempre está como um mercado paralelo para a indústria do milho. Quando as exportações do milho sobem muito, a mineração acaba pagando mais caro para conseguir o milho para aplicar. Então, sempre fica muito dependente desse cereal. E quando nós pensamos em analisar fontes alternativas, foi justamente visando duas coisas principais. A primeira é que não se tivesse mais essa hegemonia do milho, essa dependência total. Se nós tivermos uma praga no país e acabar a produção de milho, não tem mais mineração, tá? As que utilizam amido como depressor, vai ter que importar milho. Então, é uma dependência que não pode existir, principalmente para um setor tão importante quanto o setor mineral brasileiro. E a segunda coisa é que não fosse mais empregado uma fonte alimentícia tão importante. Porque o milho é muito importante do ponto de vista de alimento para seres humanos e para animais também no país. Então, visando isso, né, nós fomos pensar em fontes alternativas, mas que fossem semelhantes aí ao milho, né, que tivesse uma propriedades semelhantes. Antes disso, existe um estudo feito pela FAO, né, que é o órgão de agricultura dos Estados Unidos, existem outros órgãos que embasam esse estudo também, é uma previsão para 2050, da disponibilidade de alimentos mundial, baseado no crescimento populacional esperado. É claro, né, que não se considerou uma pandemia no meio aí dessa história, a partir de quando esse relatório foi criado, mas eu acredito que o cenário não vai ser muito diferente. Então, o que essa figura mostra? Ela mostra um aumento necessário nesses 4 cereais para alimentar, né? O quanto a gente vai ter que aumentar a produção desses 4 cereais para alimentar a população estimada em 2050. Então, para milho, a gente vai ter que aumentar em 60% a produção em relação ao que se produz atualmente. Arroz, 42%, trigo, 38%, e soja, 55%. Na análise geral que eles fazem do aumento no cultivo de alimentos, ela chega quase a 70% em relação ao que se produz hoje. Isso visando o gasto calórico, o aumento da longevidade, né, expectativa de vida, o aumento populacional, baseando na taxa de quando o relatório foi desenvolvido, de quando esse estudo foi desenvolvido. Então, para isso, a gente vai precisar melhorar as terras que hoje são cultivadas. Não quer dizer que vão ser abertas grandes fronteiras agrícolas, a gente precisa melhorar o que hoje já é cultivado. Então, para a agricultura, esse é um dos maiores desafios, eu diria que é um dos maiores desafios mundiais. E aí, no Brasil, a gente utiliza para concentração de rocha fosfática, que é o único mineral que nós temos aí para obter o fósforo, extremamente importante para a agricultura, é um dos macronutrientes, junto com o nitrogênio e o potássio. Nós temos mineração de rocha fosfática aqui em Catalão, 2 empresas, né, tanto a Mosaic quanto a CEMOC,
a Copebras, exploram rocha fosfática e fazem o processamento desse minério para obter fertilizante, obter os óxidos de fósforo que são utilizados aí como fertilizantes na agricultura. E aí o milho é utilizado, então, como depressor para a flotação de rocha fosfática, junto com ácidos graxos para serem empregados como coletores. Então, a gente tem ácido graxo como coletor na flotação de rocha fosfática e amido de milho como depressor. Aí vai produzir, vai concentrar essa rocha fosfática, vai para a planta química, vai fazer o fertilizante e depois vai para a agricultura. Parece um contrassenso, mas o milho só perde para a soja na quantidade de adubo que precisa, de fertilizante que precisa para ser cultivado no país. Então, a gente precisa de fósforo para produzir o milho e depois esse milho volta para o processamento mineral lá da rocha fosfática. Então, tem outra preocupação também em relação a isso. Então, a gente foi procurar quais fontes poderiam ser empregadas, e a primeira estudada, que foi inclusive o objeto do meu doutorado, foi o sorgo. Talvez muitos já tenham ouvido falar, mas não conheciam, ou talvez vocês já viram, né, nas lavouras. Agora, vendo a foto, talvez venha à mente de vocês, olha, eu já vi esse cultivo, mas eu não sabia que era sorgo, né? O sorgo também não é uma planta tipicamente brasileira, ele foi introduzido no país há muitos anos atrás, ele é tipicamente africano. Inclusive, o sorgo é a principal fonte de carboidrato empregada na maioria dos países da África e da Ásia. Mas no Brasil ele não serve como alimento. A gente tem uma cultura bem consolidada, uma cultura bem adaptada, que não demanda equipamentos completamente diferentes, são os mesmos empregados no cultivo e colheita pro milho, mas a gente não come, principalmente porque o sorgo, ele tem, vocês estão vendo aqui uma coloração meio avermelhada nas sementinhas, nos grãos, são taninos, e os taninos são tóxicos. Diferente do milho, né, o sorgo ele não tem uma palha aqui para proteger a espiga, os grãos eles ficam expostos, então é até mesmo para prevenir que os pássaros ataquem, a planta tem, né, esses taninos então em sua estrutura. Só que esses taninos eles são tóxicos também para o homem e muitas vezes para alguns animais. Então o sorgo cultivado no país ele segue para a produção de ração, mas não são todos os animais que podem comer ração produzida a partir de sorgo, e ele é muito utilizado para forragem de solo, para fazer silagem, tá? O sorgo, ele genomicamente, ele é semelhante ao milho, mas ele tem algumas vantagens. A primeira delas é que o sorgo ele é cultivado com menores necessidades de nutrientes no solo. Então, eu consigo cultivar sorgo em solos mais pobres quando comparado ao milho. A outra característica que ele tem é a menor necessidade de água. Então, consigo cultivar sorgo em regiões mais áridas do que eu consigo para o milho. E uma outra característica que é extremamente importante é que ele é em torno de 30% mais barato do que o milho. Então, temos uma cultura bem conhecida, consolidada, temos a possibilidade de utilização a um custo mais barato e, apesar de muitos estudos analisarem a possibilidade de introduzir o sorgo na alimentação humana, porque ele não tem glúten, então ele seria um alimento interessante para as pessoas que têm doença celíaca, os alimentos produzidos a partir de sorgo, eles não são muito palatáveis, eles não são muito gostosos. Então, no Brasil, a gente não come sorgo. Mas outros países, como eu falei, eles têm como principal fonte de carboidrato o sorgo, tá? Mas ele nutricionalmente, ele não é muito rico, tá? Ele não é muito interessante. Então, o sorgo, o amido, ele é principalmente constituído de dois compostos, que é a amilose e a amilopectina. A amilose, ela tem uma estrutura linear e a amilopectina uma estrutura ramificada. A partir da glicose, né, elas se organizam nesses dois compostos principais, que são os dois principais constituintes dos amidos. O que vai mudar em relação às proporções é a fonte de onde esse amido é extraído. A outra fonte de estudo de amido que nós
fizemos foi o mileto. Então, a partir dos estudos do milho, a gente começou a pensar outras fontes de amido que pudessem também ser objeto de estudo, e nós chegamos ao mileto, que foi um trabalho desenvolvido, inclusive foi a primeira tese desenvolvida no PPG-7, que foi da doutora Débora, avaliação do uso da farinha e amido de mileto como depressores na flotação de minerais, né, um trabalho do laboratório também, sob a orientação do professor André e minha coorientação. Então, eu não vou especificar muito sobre o milheto, até porque o professor André comentou que a Débora também virá dar uma palestra para vocês, ela vai falar especificamente sobre o milheto, então eu vou deixar que ela, com mais propriedade, explique a respeito do milheto, eu vou focar um pouco mais nos resultados obtidos para o sorgo. Bom, então quais são os principais testes de caracterização que a gente faz quando a gente pensa nos ácidos graxos e quando a gente pensa nos amidos? Um dos principais ensaios que a gente precisa desenvolver quando a gente está analisando óleos é a cromatografia gasosa, porque a gente precisa conhecer o perfil lipídico desses ácidos graxos presentes naquele óleo que eu estou estudando. Então, para quem não é da área, para quem não entende muito desse contexto, é como se vocês estivessem fazendo uma análise e verificando qual é a diferença de um óleo de soja para um óleo de arroz, para um azeite, né? O que diferencia um do outro? Por que quando eu vou no mercado, eu tenho a opção de comprar para cozinhar um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo de girassol e tem também o óleo de canola? Né, qual deles eu vou escolher? Qual deles, do ponto de vista nutricional, é mais interessante? Então, depende justamente da constituição de ácidos graxos presentes. Então, quem vai trazer esse resultado para a gente é a cromatografia gasosa, e aqui seria um resultado mostrando, então, né, quais os ácidos graxos que estariam presentes naquela amostra analisada. E aí, gente, os óleos, eles não são solúveis em água, né? Água e óleo, eles têm diferenças de propriedades químicas, eles não são miscíveis. Então, para serem empregados como reagentes na flotação, a gente precisa transformar esse óleo num sabão. Então, a gente faz uma reação de saponificação. Essa reação de saponificação, ela tem diferentes metodologias, pode ser feita a quente ou a frio. Usualmente, a gente prefere fazer o processo a frio, porque do ponto de vista industrial ele é mais fácil, mais barato de ser feito. E essa saponificação, ela envolve uma reação química com um álcali, no caso a gente emprega hidróxido de sódio, né, soda cáustica, para fazer essa saponificação e gerar então esse sabão, e é esse sabão que vai ser empregado como coletor na flotação. Então, um dos ensaios que a gente precisa fazer, uma das análises, é verificar se a reação, se o processo, o procedimento, a metodologia de saponificação que a gente está realizando, ela está saponificando aquele óleo a contento. Ou se eu ainda tenho óleos não saponificados. Então, para verificar a qualidade da saponificação, a gente faz a análise do índice de saponificação, que analisa a massa do hidróxido, né, pode ser tanto de potássio quanto de sódio, necessária para saponificar 1 grama do óleo. Então, é um dos ensaios que a gente faz para verificar se saponificamos ou não conforme o desejado. E o outro, que é para verificar a qualidade, né, do óleo saponificado, se eu tenho uma tendência à degradação desse óleo, o óleo, quando fica exposto à luz, ele tem uma tendência muito grande à degradação, então a gente analisa esses ácidos graxos livres através do índice de acidez. Então, é a massa de hidróxido de sódio ou potássio necessária para neutralizar os ácidos graxos livres em 1 grama de óleo. Então, com esses 2 ensaios, a gente consegue analisar tanto a saponificação realizada quanto a qualidade desse reagente produzido. E para os amidos, eu estou citando aqui só as principais análises de caracterização realizadas, tá, gente? É claro que existem várias outras, existem algumas que são muito específicas para a área de alimento, mas a gente não precisa delas para emprego aí na indústria mineral. No caso do sorgo, quando eu decidi analisar o sorgo e pensei, olha, o sorgo ele tem todas essas características, ele é semelhante ao milho, eu vou estudar o sorgo. Só que aí começou o problema.
A gente tem sorgo no país, mas a gente não tem farinha de sorgo e não temos amido de sorgo. Então, eu tinha grãos de sorgo e eu precisava transformar esses grãos de sorgo num reagente de flotação. Então, eu busquei profissionais da área de engenharia de alimentos, da área de biologia, que pudessem me orientar nesse sentido, e também, baseado na minha formação, eu não queria só um reagente que eu fosse aplicar e verificar se ele funcionava ou não como depressor. Eu não queria só aplicação na indústria mineral, eu queria entender mais a respeito desse reagente, eu queria caracterizá-lo e verificar se, comparado ao milho empregado na flotação, ele realmente era semelhante ou não. Eu queria fazer essa verificação, então o meu doutorado envolveu todo esse viés de buscar esse reagente, transformá-lo num produto que eu conseguisse empregar na flotação, caracterizar, fazer o estudo de flotação e verificar se seria eficiente ou não enquanto depressor, e posteriormente a forma como acontecia a interação entre as partículas minerais desse reagente. Então, eu tinha os grãos de sorgo dessa forma, é claro que passou por algumas etapas de limpeza, peneiramento, principalmente para a remoção aí de folhas, algumas pedrinhas e galhos que vieram juntas. A partir dos grãos secos, foi gerada a farinha em moinho de grãos, então tinha uma farinha tal qual essa, apresentada na imagem, e a partir da farinha eu fiz a extração para chegar no amido. Então, chegamos num amido bem clarinho, como se fosse uma maisena mesmo aí, produzida a partir do milho. Então, a análise nos nossos estudos, eles são realizados tanto entregando a farinha de sorgo, que seria mais barato para a empresa, né, porque envolve apenas a cominuição dos grãos, quanto o amido, que seria um reagente mais puro e que traz, né, conforme os testes mostraram posteriormente, uma maior seletividade. Então, eles demonstram um resultado um pouco diferente em relação ao bem mineral que a gente está empregando. Hoje nós já temos resultados com vários minérios diferentes, empregando o sorgo como depressor, e a gente consegue observar uma certa tendência da aplicação da farinha para alguns e do amido para outros. E aí, para analisar a qualidade, então, desse amido, um dos ensaios realizados é o teor de amilose. Na verdade, o que interessa para a gente é saber quanto de amilopectina eu tenho naquele amido que eu estou trabalhando. Mas não existe ensaio para analisar teor de amilopectina. O que a gente conhece é o ensaio para analisar teor de amilose, e aí pela diferença a gente calcula então o teor de amilopectina. Por que a amilopectina é mais interessante? Porque ela tem a estrutura ramificada que eu mostrei anteriormente. Então, as hidroxilas da estrutura ramificada da amilopectina é que são as responsáveis pela absorção do amido na superfície do mineral e conferem, então, o caráter ali hidrofílico às partículas. A amilose tem uma estrutura linear que se organiza na forma de uma hélice, então é essa esverdeada que vocês estão vendo, e a análise para verificar os teores de amilose são realizadas com iodo e forma então um composto com uma coloração arroxeada, né, roxa, aí, semelhante ao iodo. Então, a gente analisa através de espectrometria para verificar, a gente sempre tem que ter uma curva de calibração com quantidades conhecidas e determinadas para a gente poder determinar o teor de amilose presente naquela amostra. Muitas empresas hoje trabalham com amidos modificados, que são os amidos OXY, geneticamente modificados. Então, para algumas indústrias, o ideal é que tenha 100% de amilose na estrutura. Para a mineração, o ideal seria 100% de amilopectina. Mas nos nossos estudos, a gente sempre trabalha com grãos nativos. Então, nós trabalhamos tanto com sorgo quanto com milheto na forma nativa. Em geral, eles apresentam em torno de 70% de amilopectina e 30% de amilose na estrutura. Uma outra análise extremamente importante do ponto de vista da flotação é saber quanto de lipídio, quanto de óleo eu tenho nesse amido, tanto na farinha quanto no amido. Tá? Por quê? Porque, como eu falei com vocês, a gente vai ter as bolhas de ar que são alimentadas lá no equipamento de flotação. Essas bolhas, elas vão ser estabilizadas por um reagente que eu não citei anteriormente, que são os espumantes.
Só que no caso dos ácidos graxos, que são usados como coletores, que eu preciso transformá-los em um sabão para serem empregados como coletores, eles também vão ter a função de espumante. Então, eles também estabilizam essas bolhas, para que elas não se rompam antes de cair na calha de material flotado. Quando eu tenho um teor de óleo acima de determinados valores, depende do bem mineral, mas em torno de 4% seria o máximo admitido, eu começo a ter perda de estabilidade dessa espuma. E aí eu tenho perda de material flotado, porque as bolhas começam a estourar, a gente usualmente emprega o termo romper, e esse rompimento de bolhas promove a descoleta do material, o que não é interessante, né? Eu acabo tendo perda de rendimento em massa e rendimento metalúrgico do material flotado. Então, para evitar que isso aconteça, a gente sempre precisa trabalhar com teores baixos de óleo nesse amido, nesse depressor que vai ser empregado. Então, para isso, a gente faz a análise do teor de lipídios. Então, normalmente, o método empregado é o método de Bly-Dye, que foi também o que nós empregamos, via úmida, né, analisando. Então, aqui é depois da adição de reagentes, aqui era o amido inicial, e a gente faz a separação e quantifica a quantidade de óleo presente. Para o sorgo, foi menor do que 1%, para o amido de sorgo. Outra análise que a gente faz é a microscopia óptica. A microscopia óptica, ela traz uma informação interessante do ponto de vista da qualidade do amido que a gente extraiu, se a gente empregou um método que realmente manteve a integridade desses grânulos, e posteriormente, quando a gente faz a gelatinização desse amido, se também a gente está gelatinizando ou não a contento. Como a gente não tinha o amido de sorgo, a gente precisou seguir uma metodologia que era empregada para outros cereais, e a partir dessa metodologia a gente adaptou para o sorgo. A gente precisava saber se esse método de extração estava a contento ou não, se eu não estava quebrando esses grãos, degradando esses grãos. Então, os amidos, eles se organizam em estruturas semelhantes a uma cruz de malta. Então, o crescimento do grânulo, ele se dá do centro, como a gente observa aqui, ó, do centro em relação, do centro para as bordas. Então, esse centro aqui é chamado de ílon, e ele vai realizando esse crescimento. Então, sempre que a gente faz a análise de microscopia óptica, com luz polarizada, e a gente verifica a integridade dessas cruzes de malta, a gente verifica que o amido foi extraído, a metodologia empregada, ela estava apropriada. Isso aqui, esse ensaio é para temperatura ambiente, tá? E aí a gente precisa analisar também qual que é a morfologia desses grãos e o tamanho deles, e para isso a gente emprega a microscopia eletrônica de varredura. Então, essa imagem mostra o amido de sorgo, né? Ele não tem um formato único, alguns até são semelhantes, é um formato esférico, mas ele tem umas regiões assim formando mais estruturas hexagonais, mostra que estão intactos, limpos, a gente não vê fitas proteicas, as quais a gente observa, assim como agregados lipídicos para farinha. Eu tenho também as imagens para farinha, mas eu não coloquei aqui. Isso aqui é um aumento de 1000 vezes. Então, analisando aqui tanto o formato quanto o tamanho desses grânulos de amido. Para analisar a cristalinidade desse amido de sorgo, a gente realizou um ensaio de difração de raio-x. E a difração de raio-x, ela pode mostrar para a gente, por exemplo, se o amido que eu estou analisando, ele é proveniente de cereal ou de tubérculo. Porque nós temos os cereais, né, como o milho, sorgo, milheto e outros, e a gente tem os tubérculos, como a batata, mandioca, inhame. Então, amidos que têm um perfil do tipo A são amidos de cereais, do tipo B, de tubérculos. E esse foi o resultado obtido, então, da difração de raio-x para o amido de sorgo, mostrando, né, realmente os picos característicos de amido de cereal. Aí, assim como os ácidos graxos, né, os óleos, eles não são solúveis em água, o amido também não é solúvel em água fria.
né? Se eu pegar e tentar dissolver uma farinha em água fria, ela não vai solubilizar. Então, para que o amido seja empregado como reagente na flotação, eu preciso fazer uma reação, preciso fazer uma transformação para que eu possa, então, transformá-lo num reagente que consiga absorver ele na superfície das partículas minerais. E esse processo é chamado de gelatinização. Ele pode ser feito através do método térmico, em que eu aqueço e gero ali, né, um gel a partir daquele amido, ou o método químico, que é o único que nós empregamos do ponto de vista industrial, que também se baseia na adição de uma base, que no caso é a soda cáustica. Tá? Então, a gente faz uma gelatinização química e transforma, então, esse amido num gel que pode ser empregado, que se torna solúvel, né, e pode ser empregado como reagente. De outra forma, a gente não conseguiria empregá-lo na flotação. Então, para analisar o perfil dessa gelatinização, normalmente a gente analisa os métodos térmicos, através de análise térmica. Então, uma análise térmica empregada é a análise termogravimétrica, TGA. Aqui a gente tem o TG e o DTG, né, a derivada. Aqui a temperatura, que foi até mais ou menos 1000 graus que foi empregada, e a gente consegue observar aqui as perdas. Então, aqui, né, inicialmente a gente tem a desidratação desse amido, depois a gente vai tendo outras perdas aqui, mais relacionadas a estruturas carbônicas, até que no final a gente tem apenas as cinzas. Então, a gente consegue analisar essa degradação do amido do ponto de vista térmico. E uma outra análise extremamente interessante é o DSC, que é a calorimetria diferencial de varredura, que analisa uma propriedade muito importante quando a gente trabalha com amido, que é a temperatura de gelatinização. Se nós estivéssemos fazendo gelatinização térmica, ela seria fundamental, porque eu preciso saber qual temperatura mínima eu preciso submeter esses amidos para que a gelatinização aconteça. Então, no caso do amido de sorgo, a temperatura de gelatinização ela foi determinada através do DSC em 71,4 graus Celsius. Essa imagem, gente, ela mostra como que a gente faz a gelatinização lá no laboratório. Então, ela até está num artigo que a gente publicou recentemente. Então, a gente tem aqui o amido, né? Branquinho, vocês conseguem ver. Quando adiciona água, ele fica dessa forma, aqui está sob agitação, né? Dá para ver aqui o agitador mecânico, e aí a gente começa a fazer a agitação do material, e quando adicionamos o álcali, que é a soda cáustica, na proporção correta, na quantidade e concentração correta da solução de hidróxido de sódio, a gente observa essa mudança aqui, ó, ela é visual, né, mostrando a gelatinização. E para analisar essa gelatinização, para garantir que esse gel formado ele vai poder ser empregado industrialmente, que as bombas que são utilizadas para mandar esse amido, né, esse depressor lá do tanque de gelatinização, lá para a parte de condicionamento, para os equipamentos de flotação, eu preciso pensar qual é a viscosidade desse gel formado. E aí, para analisar a viscosidade, normalmente a gente faz o ensaio no RVA, que é o Rapid Viscoamilograph, e a gente conseguiu determinar para o sorgo que ele tem uma viscosidade um pouco mais elevada quando comparado ao milho, ao amido de milho. Então, sempre as comparações elas foram realizadas em relação ao milho, que é o reagente empregado industrialmente. Então, esse gel formado no final, ele precisa estar numa viscosidade tal que os equipamentos que a empresa de mineração possui possam bombear esse reagente para a etapa de flotação. Quando empregado o método que normalmente as empresas de mineração utilizam, isso não acontecia. Eles costumam utilizar soda numa concentração de 50%, e quando a gente emprega soda 50% para amido de sorgo, ele vira uma pasta. Ele não escoa. Tá? Então, a gente precisou analisar de que forma eu conseguiria gelatinizar esse amido e ainda assim que ele tivesse uma viscosidade tal que atendesse ao processo industrial. E a gente conseguiu realizar
de forma eficiente, tanto quanto eles realizam com soda 50% para o milho, a gente conseguiu para o sorgo com 10% de concentração de soda cáustica, o que é fantástico do ponto de vista industrial, porque a soda cáustica não é um insumo barato, então eu vou utilizar consideravelmente menos o mesmo reagente para gelatinizar o depressor, né, e isso do ponto de vista de economia industrial faz uma diferença no final do mês e no final do ano, né, como eu falei com vocês, são toneladas e toneladas de minério tratada diariamente, então isso é importante. A outra análise que a gente faz é o infravermelho com transformada de Fourier, para a gente analisar exatamente os picos e verificar do ponto de vista de estrutura química que aquele amido vai apresentar. É claro que existem outras técnicas que podem trazer essa informação, mas o infravermelho auxilia também, então, descrevendo, né, os picos característicos, e aí a gente consegue verificar quais são as ligações químicas, as funções, né, em determinados locais para determinar a estrutura química daquele amido. E aí aqui, então, tem alguns resultados aí de flotação. Na verdade, eu não coloquei muitos, eu coloquei poucos, eu pensei que o foco maior seria realmente mostrar essas técnicas, já que é um doutorado em materiais, né, essas técnicas de análise e verificar como técnicas que são empregadas para vários outros materiais de diferentes áreas de aplicação, eles também são fundamentais para a gente pensar do ponto de vista aqui de caracterização desses reagentes. Então, de resultado de flotação eu trouxe pouco, não trouxe muito resultado. Mas eu acho que vai dar para vocês terem uma noção da eficiência desses reagentes analisados. Dentre os coletores, o que apresentou de longe o melhor resultado foi o óleo de macaúba, e esse artigo ele é bem recente, a gente publicou ele recentemente, e ele se baseou numa análise de mistura. Então, essa mistura verificou a composição de pinhão manso e macaúba saponificados na flotabilidade de apatita. Então, a gente tem as proporções, né? Só um instante, por favor. E a comparação, ela foi realizada com reagente industrial, um coletor industrial, um ácido graxo, que normalmente as empresas empregam industrialmente, que é o Flotigan 5806, fornecido pela Clarent, na concentração de 2,5 miligramas por litro. Então, a gente realizou ensaios com apatita com o Flotigan, usualmente empregado, que seria esse target aqui, e aí a gente variou, então, a proporção de óleo de macaúba e pinhão manso na mistura e verificou a flotabilidade. Então, para 25% de pinhão manso e 75% de óleo de macaúba, óleo de polpa de macaúba, a gente chega bem próximo aqui ao valor obtido, né, em torno ali de 85% mais ou menos, de recuperação de apatita, de flotabilidade de apatita. Mas quando eu trabalho apenas com o óleo de macaúba, né, 100%, eu tenho valores superiores, tá? 91,95%. Então, mostrando aí realmente o potencial que o óleo de macaúba, óleo de polpa de macaúba tem para ser empregado como coletor na flotação mineral. A macaúba, gente, como planta típica do Cerrado, normalmente ela era extraída a partir de extrativismo, tem vários espinhos no caule, não é muito fácil coletar esses frutos, mas há uma empresa no Brasil que já geneticamente modificou essa semente, então conseguiu quebrar a dormência. A macaúba antes ela levava entre 10 e 15 anos para iniciar a produção dos frutos, hoje entre 5 e 8 anos eles já conseguem essa produção do ponto de vista de cultivo agrícola, então fazendas de macaúba produzindo, e eles conseguiram melhorar também a quantidade de óleo extraído. A macaúba ela já é de longe um dos principais frutos no mundo, né, em teor de óleo e capacidade de produção, mas eles conseguiram melhorar ainda mais e elevaram a quantidade de óleo que cada fruto produz. Então, isso é fantástico do ponto de vista industrial, porque é sempre uma preocupação das empresas, no caso de mudar o emprego do reagente, se vai ter disponibilidade. E nesse caso, sim, a gente já tem, essa empresa ela tem em torno de 900 hectares plantados de macaúba, e no final do ano passado eles realizaram a primeira colheita.
Então, eu acredito que no futuro próximo a gente possa ter aí emprego de óleo de macaúba, de polpa de macaúba, como coletor na flotação mineral industrial. Não só para a rocha fosfática, mas para outros minerais que utilizam ácidos graxos como coletores. Do ponto de vista de depressor, como eu falei com vocês, a gente tem emprego de tanto farinha quanto amido de sorgo para diferentes minérios, mas eu trouxe também um gráfico aqui que eu achei muito interessante. Esse aqui está na condição específica em pH 10 e a gente analisou quartzo e hematita. Então, analisando a flotação de minério de ferro, seria fazendo uma simulação, já que o minério de ferro é um dos principais bens minerais explorados no país, com uma produção muito significativa, e o amido ele é empregado como depressor, amido de milho, né, como depressor para os óxidos de ferro. No caso do minério de ferro, vou fazer só uma ressalva, a gente flota o que é rejeito e a gente afunda aquilo que tem valor econômico. Então, a flotação de minério de ferro ela é dita reversa, porque a gente realiza dessa forma. O material que sai no flotado, que sai junto, né, carregado com as bolhas de ar, são os silicatos, aquilo que não tem valor econômico. E o que afunda no equipamento é o mineral minério, o mineral de interesse, que são os óxidos de ferro. Então, a gente colocou aqui que a gente não gostaria de ter uma flotabilidade menor do que 90% para o quartzo. E eu não gostaria de recuperar mais do que 20% de hematita. Então, tudo que estivesse nesse intervalo seria interessante. É claro que industrialmente não são esses os teores analisados ou trabalhados, mas a gente quis ser bastante otimista nesse sentido. Então, industrialmente, para a flotação de minério de ferro, se trabalha entre pH 10 e 10,5. Aqui foi a concentração de depressor empregado. Isso aqui é para ensaio em tubo de Halion, para mineral puro, então são teores bem baixos, tá? Então, aqui, desde 5, 10, 20 e 40 miligramas por litro. E a gente observa que o sorgo, ele atinge, né, até... Só quando a dosagem de depressor fica bem acima aqui ficam bem mais alta, 20, 40, é que a gente começa a ter uma diminuição aí na quantidade de quartzo que foi flotada. Mas fora isso, ele atende, aí ele corresponde ao esperado. E para hematita, ele tem uma performance ótima para todas as análises realizadas. Bom, depois que a gente verifica tudo isso, a gente precisa entender como os reagentes interagem com as partículas minerais. Então, ok, eu sei agora que esses reagentes eles têm um potencial porque eu verifiquei nos ensaios de flotação, mas do ponto de vista químico, como que acontece a interação entre as partículas minerais e o reagente? Como que se dá essa interação? Então, existem outras técnicas de caracterização que a gente trabalha, que a gente estuda, né, pode empregar, para auxiliar nessa interpretação. Porque quando nós pensamos em interações químicas, a gente precisa basear na teoria que nós conhecemos e nessas técnicas de caracterização para pensar no mecanismo de interação. Então, uma das análises que são realizadas é o potencial zeta. Aí eu peguei um gráfico genérico da internet. Eu não sei por que essa linha está traçada aqui no menos 10, tá, gente? Normalmente ela é traçada aqui no 0. Mas, enfim, o potencial zeta, ele analisa as cargas superficiais, a mobilidade de cargas, o movimento eletroforético de cargas na superfície das partículas, em relação ao pH. Então, aqui a faixa de pH que foi analisada foi de pH 2 a 11,5, mais ou menos, e verifica, né, que até em torno de pH 6,5, mais ou menos, o potencial era positivo, ou seja, as cargas de superfície dessas partículas, elas eram predominantemente positivas, e para cima, para pH mais básico, a gente tem cargas negativas. Então, a gente analisa as partículas minerais puras, e a gente analisa depois da interação com os reagentes. E a gente verifica como esse potencial muda. Se eu tenho uma tendência a ficar mais negativo, mais positivo, e a gente consegue, então, começar a interpretar de que forma essa adsorção está acontecendo. Pode ser que não tenha influência nenhuma,
Pode ser que eu utilize determinado reagente, ele não vai impactar, ele não tem nenhum tipo de afinidade com a superfície daquela partícula. Aí eu vou também observar isso no ensaio ali de potencial zero. Além disso, né, a gente pode fazer a análise do tanto que as partículas minerais absorveram daquele reagente naquela solução. Então, eu vou trabalhar com uma concentração inicial e verifico quanto desse reagente migrou para a superfície das partículas. Para isso, eu preciso saber qual é a área superficial específica que eu estou trabalhando, então depende do tamanho das partículas que eu estiver trabalhando, né? Quanto menores, maior a área superficial específica para uma mesma massa considerada, e esses ensaios eles são realizados através de espectrometria, métodos colorimétricos. Então, esse foi um ensaio feito também para o amido de sorgo, na dosagem também de 0 até 4 miligramas por litro, e aqui a densidade de adsorção nos diferentes pHs para a superfície da apatita, tá? Amido de sorgo na superfície da apatita. A partir da análise da adsorção, a gente consegue fazer determinações de isotermas. Talvez vocês já tenham realizado algum estudo em relação a isso, às vezes até no mestrado de vocês. Acho que as mais conhecidas são as isotermas de Langmuir e de Freundlich, mas existem várias outras. Eu só gostaria de frisar aqui, né, que para pH 10,5 a gente observa que há essa tendência, né, a estabilização aqui na adsorção, né, a saturação ali da superfície naquela granulometria analisada. Se a granulometria for diferente, eu preciso novamente analisar qual é a área superficial específica. Em geral, são os métodos DET que são empregados para esse tipo de análise, que ele verifica a adsorção de nitrogênio na superfície e faz o cálculo. Um outro estudo muito importante, não é fácil de fazer, né, ele é bem, às vezes, complicado de analisar essa adsorção, mas é, de novo, o infravermelho com transformada de Fourier, em que a gente consegue analisar, essa imagem não é minha, de um outro artigo também da literatura, mas olha que interessante. Eles fizeram o infravermelho para o mineral que eles estavam analisando, que era o ilmenita, e fizeram para o reagente que eles estavam trabalhando, que é um coletor bastante importante e caro, né, que é o chá. Então, eles verificaram todos os picos característicos das ligações químicas presentes e depois fizeram a análise da interação da ilmenita na presença do chá. E verificaram um pico diferente dos anteriores, né? Olha só, 1642 não tinha nem para o chá, nem para a ilmenita. Isso demonstra que aconteceu uma interação. E essa interação, ela é uma interação do tipo química, porque mostrou um pico característico de uma interação química que não estava presente nos outros dois. Porque a gente tem que analisar se é uma absorção física ou química. Então, uma fisissorção, ela se caracteriza por um deslocamento de picos, né? Às vezes muda um pouco para a direita, para a esquerda, aqui, isso aqui vai variar pouco. Mas a existência, na verdade, o desaparecimento de alguns picos e a existência de novos caracterizam uma adsorção do tipo químico, uma quimisssorção. E aqui tem uma outra análise, né, mostrando ainda, né, a presença de íons chumbo. Então, mostrando outros picos ainda diferentes que não tinham sido caracterizados anteriormente, então demonstrando também uma interação química aqui nesse estudo. Esse estudo de infravermelho é extremamente interessante quando a gente quer analisar a adsorção dos reagentes na superfície das partículas minerais. Então, aqui, né, adsorção do tipo física ou adsorção do tipo química. A parte essas todas que eu apresentei, existem outras análises que a gente pode fazer, como medida de ângulo de contato, em que a gente consegue analisar o ângulo de contato do reagente na superfície das partículas minerais, e a gente consegue verificar se tem caráter mais hidrofóbico, mais hidrofílico, pela forma como ele se espalha ou não na superfície dessa partícula mineral. Tensão superficial é outra análise interessante, principalmente quando a gente pensa em espumantes, então são análises interessantes de serem realizadas, mas a gente não tem os equipamentos à disposição, então não foram análises que nós realizamos para esses estudos até então.
Tá? Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Eu estou à disposição para as perguntas e dúvidas, esclarecimentos que vocês possam ter. Deixo também meu contato, estou à disposição. Obrigada, André. Muito obrigado, professora Helenice, pela excelente apresentação. Nós temos uma pergunta endereçada aqui a você, que foi feita no chat pelo nosso amigo Gerson Romano. Ele fala a seguinte coisa: professora, vimos que os grãos de amido de sorgo apresentam formas e tamanhos variados. Embora seja pequena, entre aspas, essa variação, gostaria de saber de que forma o tamanho e a forma dos coletores ou depressores influencia na performance dos mesmos. Isso se tem alguma relação, então, entre forma e tamanho das partículas minerais para a flotação? Eu acho que a pergunta está um pouco misturada, né? Primeiro, se eu entendi direitinho, Gerson, você pergunta sobre essa imagem, né? O tamanho e o formato aqui dos grãos de amido de sorgo. Como a gente trabalhou com grãos nativos, às vezes uma semente é um pouquinho maior do que a outra, e isso vai influenciar também no tamanho do grão de amido extraído. Alguns vocês podem observar que estão quebrados, né? Então, esses aqui estão fragmentados, tá? Mas tem outros que estão intactos, então, está relacionado mesmo, como é um produto natural, ele vai ter essa variação. Se a gente analisar outros amidos, a gente observa essas mesmas variações. O formato é semelhante, mas o tamanho nem sempre, tá? Ele tem uma relação de tamanho próximo aqui, mas não homogênea. E aí o que vai variar em relação à gelatinização, que é o processo que a gente vai utilizar para preparar, então, esse reagente para a flotação, como depressor, né, na gelatinização, é que alguns grãos, os menores, eles vão gelatinizar primeiro. Então, quando eu elevo, se eu fizer uma gelatinização térmica, eu vou elevar essa temperatura a 71,4 graus, que é a temperatura de gelatinização para o amido de sorgo, eu preciso que ele fique um certo tempo para garantir que todos os grânulos estejam gelatinizados. Se eu estivesse fazendo polenta, por exemplo, aí eu vou colocar, né, se a gente analisar um fubá, a gente vai ver que as partículas também não são muito homogêneas. É claro que ali teve uma classificação, um peneiramento, aqui a gente não realizou esse peneiramento, mas enfim, né, não tem uma homogeneidade. Mas na hora que eu vou fazer essa polenta, a gente vai perceber que alguns grãos, eles incham primeiro do que outros. Em relação aos ácidos graxos, aí eu acho que é a outra parte da pergunta, se eu não estou enganada, quando eu mostrei aqui atrás quais eram os ácidos graxos principais presentes na estrutura, principalmente aqui dos óleos que nós analisamos, vou pegar aqui o pinhão manso, em que a gente analisou aqui, ó, a maior proporção de ácido oleico, que tinha 18 carbonos na estrutura, o linoleico, o palmítico, né? Quando a gente está analisando os ácidos graxos, a relação que a gente observa é, se essa cadeia carbônica for muito pequena, ela não vai hidrofobizar satisfatoriamente essa partícula. Então, se eu tiver menos do que 8 carbonos na estrutura desse ácido graxo, ele hidrofobiza muito fracamente. Agora, se eu tenho mais de 20, eu começo a ter ácidos graxos, não vão ser óleos mais, eles vão ser gorduras, eles vão estar sólidos à temperatura ambiente. Aí o processo de preparação, principalmente do ponto de vista industrial, ele fica um pouco mais complicado, porque dosar óleo é uma coisa, dosar gordura sólida é outra. No laboratório, para o óleo de piqui, a gente observava isso. Dependendo do dia, ele estava um pouco solidificado, a gente tinha que fazer um aquecimento em banho-maria para liquefazer ele de novo. Então, do ponto de vista industrial, esse aquecimento não seria tão facilitado. Então, a gente precisa preocupar em relação a isso, as insaturações, elas também estão relacionadas a isso. Nessa forma como ele se apresenta, mais líquido ou mais sólido, e como ele hidrofobiza. Então, cadeias muito curtas hidrofobizam fracamente, muito longas começam a ficar um pouco mais complicados de trabalhar, vamos pensar assim. Né? No Brasil, a gente tem condições climáticas muito favoráveis, a gente tem quase que temperaturas constantes aí o ano inteiro. Mas mesmo aqui em Catalão, em que a gente não tem um inverno de verdade,
O pessoal que trabalha na mineração costuma falar que o coletor que eles utilizam lá, o ácido graxo que eles empregam, nas madrugadas dos meses mais frios do ano, ele fica menos fluido, ele fica mais viscoso, mais difícil de ser trabalhado. Então, se nós pensarmos em países que têm grandes variações de temperatura e que utilizem ácidos graxos, a gente vai ter que pensar que eles vão trabalhar com reagentes completamente diferentes dependendo da estação do ano. Ou eles vão demandar uma fonte térmica, né, maior, para sempre estar aquecendo esse reagente e ele nunca solidificar. Mas eu não sei se era exatamente essa a dúvida, não sei se eu consegui responder. Eu acho que tinha também uma questão relacionada ao formato das partículas minerais, era isso? Ele já deu um ok aqui no chat, acredito que já está respondido, mas ele colocou se na escrita, né? Se esse tamanho e forma de partículas influenciaria também junto ao tamanho das partículas minerais na flotação, tá? Se existiria alguma associação de fenômenos. Quanto mais esférica for essa partícula, quanto mais nós trabalharmos com uma esfericidade, sempre mais interessante, porque a gente vai estar posicionando, do ponto de vista químico, esse reagente ele vai estar se arranjando ao redor dessa estrutura de forma mais satisfatória. Agora, se eu tiver uma partícula mais lamelar, a forma como ela colide com a bolha pode influenciar também se ela vai realmente absorver de forma eficiente ou não. Então, tem uma questão hidrodinâmica ali dentro do equipamento, que às vezes é até um pouco mais complicada do que só a absorção do reagente. A absorção, havendo afinidade, ela vai acontecer. Mas o formato dessa partícula pode ser prejudicado em relação às questões hidrodinâmicas dentro do equipamento de flotação, de colisão com a bolha, as linhas de fluxo, de indução, então está mais relacionado a isso. Aproveita aqui então para registrar as pessoas que estão parabenizando o professor Helenice pela apresentação, aí o Francioli, Luiz Alberto, Fernando, a Silvânia, a Andresa Moraes, e eu acredito que tem um ex-aluno seu aqui de muito tempo atrás, que é o Regisley Silva. Tá? Posso estar enganado, mas por esse nome me parece que é ex-aluno seu. Se tiverem mais, coloque aqui no chat que eu comento. Tá? O Regisley foi nosso aluno na Unipac, se não me falha a memória aqui, associando ao nome. Tá? Agradeço pelo carinho, viu, pessoal, e pela participação também. O Fernando coloca aqui também para a gente que ele utilizou outras isotermas no mestrado dele, tais como a Tenkin e Dubnin Raduschevich, deve ser russo, difícil pronunciar, mas temos uma pergunta aqui do Eduardo Nunes de Magalhães para você, Helenice. Ele, além de parabenizar, né, ele te pergunta sobre quais características são esperadas dos óleos para que essa reação de saponificação aconteça a contento, visando a flotação. Acho que agora, quando você estava explicando por último o Gerson, você já até chegou a tocar no assunto, mas se você quiser falar alguma coisinha a mais, ele se interessa então para saber como escolher um óleo à luz de saponificá-lo para a flotação. É importante que tenha alguma insaturação, então a gente está pensando em ácidos graxos insaturados, eles favorecem, que eles não tenham essa característica de oxidarem muito facilmente, porque no laboratório a gente consegue trabalhar em condições perfeitas, eu consigo ter esse óleo preservado de luz em ambientes mais escuros, né, em frascos especiais, mas do ponto de vista industrial isso não vai acontecer. Então é importante que a gente tenha aí uma baixa tendência à oxidação, que ele seja facilmente saponificado, né, que a gente consiga realizar essa reação de saponificação a contento. Inclusive é um estudo que a gente está realizando mais aprofundado, porque para o piqui foi uma observação, aquelas observações que acontecem no laboratório, que às vezes a gente não consegue perceber que aquilo, quimicamente falando, traz uma elucidação de algum fenômeno. Isso aconteceu com o óleo de piqui. A aluna que realizava o trabalho, ela fez a saponificação e ela guardou o óleo saponificado e foi embora. Ela morava em Goiânia e depois de alguns dias ela retornou e usou o mesmo óleo saponificado. Ela não descartou. E aí, quando ela chegou para apresentar os dados para a gente, ela trouxe resultados muito melhores do que os anteriores.
E a gente precisava entender, né? Porque mais difícil do que realizar os ensaios é a gente entender o que está acontecendo. Mas entender do ponto de vista químico, por que eu tive um resultado totalmente diferente? Então, nós perguntamos se ela tinha realizado alguma etapa de saponificação diferente, e ela disse que não. E aí a gente foi tentando entender, e ela lembrou que aquele óleo tinha ficado mais dias em relação aos outros, em que ela saponificava e já utilizava. E a gente percebeu que a cinética ela é diferente para o óleo de piqui. Então, possivelmente, alguns ácidos graxos presentes no óleo de piqui, eles demoram um pouco mais para saponificarem 100%, digamos assim. Então, além de não degradar com facilidade, eu preciso analisar quanto tempo ele vai demorar para ter a eficiência desejada, porque se eu tiver que deixar uma semana lá na mineração, isso não vai ser eficiente. Então, eu preciso entender esses parâmetros. Fora a questão da estrutura química e de carbonos na estrutura, que eu já comentei também. Ótimo. Tinha mais algum? Acho que era isso, né, André? Uhum. Mas tem mais perguntas para você. Ok, mas acho que a pergunta era essa, né, que ele tinha feito. Sim, perfeito. Okay. Então, o Francioli Araújo, tá, também nosso aluno aqui no Lampmin, pergunta a seguinte coisa: se você já observou a variação na qualidade do amido extraído em função do tempo de colheita do grão. Aí eu vou até aumentar um pouquinho mais a pergunta, não só tempo de colheita do grão, mas se você puder falar um pouquinho sobre o que você já percebeu sobre variações de grão, ou até mesmo do cultivo do grão, à luz da flotação. Obrigado. Certo. Não em relação à época de colheita, mas ao local de colheita, Francioli. A gente observou recentemente em 2 amidos que nós trabalhamos, um tinha sido plantado, né, e colhido aqui, mais na região próxima a Catalão, e outro em outra região mais distante, então isso está relacionado à nutrição do solo. Então, é claro que eu vou colher sorgo, vai ser sorgo em qualquer lugar do país, mas eu posso ter pequenas proporções diferentes em relação a teor de amilose e amilopectina, e isso pode fazer alguma diferença em relação aos teores finais. A gente analisa também alguns outros elementos presentes, cinzas, proteínas, eu não coloquei todas as análises, mas a gente fecha ali a composição química, tanto da farinha quanto do amido, então a gente consegue perceber essas diferenças. Em relação à época de cultivo, ela está muito relacionada ao manejo agrícola no país, porque está bem definido, né, que a soja ela é um cultivo mais de início de ano, não importa a região. Mato Grosso, que é um dos principais estados brasileiros, o principal estado que cultiva soja, eles colhem entre janeiro e fevereiro, e aí depois eles colhem o milho, junho, julho. Já no sul do país, eles colhem a soja um pouco depois, o milho um pouco depois também, eles têm o cultivo do trigo, né, que no Mato Grosso não acontece, esse cultivo do trigo. Então, onde que o sorgo entra? O sorgo, ele entra como um cultivo intermediário entre a soja e o milho, só que a vantagem é que o sorgo, ele tem um ciclo mais curto, então, se tivesse irrigação, a gente conseguiria ter 2 cultivos de sorgo ao ano. Às vezes não se tem, né? Então depende muito do regime de chuvas, ao passo que nas outras regiões do país vai depender também da época em que é adequada para a colheita e para plantio, que depende muito aí desse regime hídrico. Então influencia mais em relação a isso, a esse aspecto de agricultura e de definição de época de plantio e colheita, do que especificamente a época em que eu quero plantar, né? Então, está um pouco relacionado a isso. Em termos das características que o André pediu para eu comentar, foi um pouco relacionado a isso, que quando a gente trabalha com grãos de locais diferentes, a gente pode ter um aspecto, uma quantidade diferente de amilose e amilopectina. Como que nos interessa é o teor de amilopectina, quanto maior, melhor. O Goiás é o principal estado produtor de sorgo do país, então é mais aí uma vantagem, né, por emprego do sorgo nas minerações, sem contar que Goiás está situado aí no centro do país, então em termos de logística para mandar esse reagente para diferentes partes, seria bem interessante. Cabe salientar também, né, professora, que a gente vê várias opções de milho, como você mesmo falou, os milhos serosos, né, os wax milho chegando ao mercado, mas a gente não vê ainda nenhum tipo de modificação no sorgo para torná-lo um reagente melhor
para a flotação, né? Tem, então, um outro caminho a ser explorado no futuro, que é a modificação desse cereal, né? Então, abre uma nova porta aí de oportunidades. O Fernando, seu aluno, faz a seguinte colocação, além dele ter colocado aqui no chat que essa é minha orientadora, muito bom, parabéns, ele colocou aqui uma pergunta para você. Do ponto de vista de caracterização, tá? O que poderia ser feito adicionalmente ao que já é feito hoje em dia para que possa ser feita uma caracterização dessa superfície mineral e, eventualmente, correlacionar com a concentração, a performance e o uso dos surfactantes? Se você vê que existe alguma possibilidade disso acontecer. Na verdade, eu estava uma vez em um evento e participando de uma conversa com os nossos queridos professores Toninho e Arthur Pinto Chaves, em que eles estavam criticando, né? Na verdade, era uma crítica que eles faziam. Eles falavam assim, na nossa época a gente testava lá na célula de flotação o reagente, a gente verificava, flota ou não flota. Agora o pessoal quer entender muito. E eu comecei a rir porque justamente, né, essa diferença de pensamento. Eu, como venho da área química, eu penso igual você, Fernando. Vamos tentar entender tudo antes, para a gente, antes de ir para o ensaio prático, verificar. Será que flota ou será que não flota? Né? O que do ponto de vista químico eu posso estudar aqui para justificar? E depois, se eu fiz o ensaio e verifiquei que essa flotação aconteceu, eu preciso explicar por quê, né? Não é só... É claro que industrialmente a empresa quer saber se vai funcionar ou não e se vai ser mais barato ou não, né? Se ela vai ter um rendimento esperado e se aquilo vai ser mais barato, do ponto de vista econômico é sempre muito importante. Mas essa análise, hoje existem técnicas muito modernas, como a análise de força atômica, que consegue fazer um mapeamento da superfície mineral, da superfície com esses reagentes químicos absorvidos, verificar qual é a estrutura química e de que forma essas interações acontecem, o que está ligando a quê. Só que uma dificuldade muito grande que nós temos é a seguinte: o pessoal da química não vai muito para a área mineral. E o pessoal da área mineral não tem um conhecimento muito embasado da área química. Confesso falar que os cursos de engenharia de Minas do país, eles são fracos em química, e o pessoal da área química, às vezes, não enxerga esse potencial enorme que tem para nos auxiliar. Então, a gente precisa de ajuda, são áreas que precisam conversar entre si. Quando eu comecei o doutorado, né, e busquei essas pessoas da área de engenharia de alimentos, até da indústria de alimentos, para me trazer algumas informações que eu não tinha, para entender como eu ia caracterizar esse sorgo, como eu ia extrair esse amido, eles acharam extraordinário saber que o milho é usado na mineração. Às vezes as pessoas não sabem disso, não têm essa informação. Assim como não tem informação de que óleos, né, são também empregados na mineração. Então, existem técnicas bastante modernas, mas que às vezes a gente não tem disponíveis ou que não são empregadas, ou não se tem até o interesse de entender do ponto de vista químico o que está acontecendo ali. Mas são essas interações, né? Às vezes a gente vai fazendo as suposições. No caso dos amidos, o que é que a gente, né, quais são as teorias mais aceitas? É que as hidroxilas presentes na estrutura, principalmente ali na amilopectina, elas interagem com os sítios ativos da superfície do mineral, portanto, fazendo essa ligação química e se absorvendo. Não são só interações físicas de atração eletrostática, tem interação química mesmo, formando ali essa ligação química na estrutura da partícula mineral, entre o reagente, que vai ter uma afinidade muito específica por determinada partícula química. Então, se a gente for analisar, né, normalmente os livros eles falam que quem vai conferir essa seletividade vai ser sempre o coletor. Na verdade, eu acho que o depressor ele tem um papel muito importante, porque é ele que vai definir em quais partículas o coletor não adsorve. Porque em muitas situações o coletor ele não é seletivo, como eu mostrei, né? Então, é o depressor que vai trazer essa afinidade química, essa seletividade química, para depois o coletor absorver nas demais. Ótimo, muito obrigado. Mais uma pergunta aqui. Na verdade, eu até pulei essa pergunta, é uma pergunta do Neilton Tapajós. Eu acredito que vale a pena você explicar um pouquinho sobre tubo de Halleyman, porque a pergunta dele é se existe alguma diferença na microflotação para a flotação, tá? No que tange a eficiência dos coletores.
André, eu acho que teve uma outra pergunta que eu vi aqui, da Andresa, que ela pergunta justamente Isso. isso, né? Se foi feita escalas, sim. Isso, Na a Andresa verdade, Moraes, ela pergunta na questão da escala, exatamente. sim. Inicialmente, quando nós começamos a trabalhar com o óleo de piqui, com o óleo de macaúba, óleo de pinhão manso, a gente foi diretamente para o tubo de Hahnemann, que é a microflotação. Esse termo, na verdade, o pessoal tem criticado muito atualmente, porque quando a gente pensa em microflotação, como nós já estamos analisando aí nanopartículas, dá uma impressão de que a gente está trabalhando com partículas muito menores do que na verdade são. Né? Então, a gente tem evitado um pouco, mas dentro da indústria mineral a gente emprega o termo ainda microflotação, mas é flotação em tubo de Hahnemann. Para quem não é da área, para quem não conhece, o tubo de Hahnemann é uma vidraria de laboratório em que a gente trabalha só com 1 grama de mineral puro. Então, eu trabalho em condições ideais e a gente verifica se aquele reagente específico vai ter ou não afinidade com aquele mineral que eu estou analisando. Então, inicialmente, a gente fez ensaios em tubo de Hahnemann para verificar a eficiência desses reagentes, com os amidos da mesma forma. Mas, posteriormente, nós fomos para a célula de bancada, né? Então, fomos trabalhar com minério. Então, para o óleo de macaúba, a gente tem resultado com rocha fosfática daqui de Catalão, nós estamos atualmente trabalhando com minério da Iara também, a gente tem obtido resultados bastante interessantes. E para sorgo a gente tem minério de ferro, nós estamos trabalhando com minério de ferro de Conceição do Mato Dentro, da Ângulo, nós temos resultado para silicatos e carbonatos, flotação reversa de pirocloro, né, que é um material aqui de Catalão, também para rocha fosfática. Então, nós estamos, assim, já com resultados bastante interessantes, que a gente deve publicar em breve, já de célula também, tá? Alguns estudos já foram publicados, né? Por exemplo, na tese da Débora tem alguns desses estudos, na minha tem principalmente ligado à flotação do nióbio, né? Silicatos. A gente tem o Francioli, né? Que também é orientado do laboratório, trabalhando com terras raras, ele também está analisando esses amidos. Luiz Alberto, que defendeu o mestrado semana passada, testou também esse amido, trabalhou com amidos na flotação principalmente de carbonatos. A gente tem o Carlos, que também é aluno do programa, trabalhando com minério de ferro, enfim, né, e a gente está à disposição também, se alguém quiser mandar mais minério para a gente, Reginaldo, se quiser mandar mais minério de ferro. A gente vai trabalhar também com outros silicatos para purificação e aplicações mais nobres, é um trabalho que a gente deve iniciar em breve. Minério de ouro, alguma coisa também realizada já, então a gente está já com vários trabalhos em célula realizados. Ótimo. Professora Denise, o Fernando, ele coloca aqui mais uma observação também interessante e pertinente, que seria a proposta da criação de rotas de caracterização e análise química que pudessem, ao serem utilizadas, dar uma visão melhor e maior sobre a concepção desses reagentes para esse sistema mineral. De fato, é uma coisa que várias pessoas, aí eu cito, por exemplo, o Martin Rudolph, lá no RIF, na Alemanha, se debruça sobre isso, inclusive a desenvolver equipamentos que permitam fazer isso, e a Belinda McFadden, lá na UCT, né, Cape Town University, na África do Sul, na cidade do Cabo. Então, realmente são coisas que o pessoal de primeiro mundo está correndo atrás e nós estamos tentando ir junto, mas ainda não conhecemos, ainda não temos uma técnica universal que permita, ao se fazer um ensaio rápido, termos esses parâmetros, né? O que é uma pena, diga-se de passagem. Mas aí, uma última pergunta que foi postada aqui também do Neilton, e uma pergunta bem interessante, ele quer saber quais outros frutos do cerrado nós já estamos pesquisando aí, ou está na nossa pauta aí de pesquisas para serem realizadas. Quais outros frutos você sabe que tem potencial de teste? Na verdade, eu não tenho nenhum em mente, assim, Newton, nesse momento. Até se vocês conhecerem algum e quiserem propor, a gente está aberto, né, a esses estudos. Na verdade, sim, é importante que seja um fruto com esse alto potencial oleaginoso, que a gente consiga extrair esse óleo e que ele tenha a possibilidade desse cultivo, né? Por que a macaúba, ela se tornou tão popular? Porque veio também uma proposta de emprego como combustível para a aviação.
apesar de que isso é muito menos do que aparece na mídia, né? Na verdade, eu não acho que isso vai realmente emplacar no futuro. Mas a Macaúba, ela veio com essa proposta, então, não enxergo outro por enquanto, né, com esse potencial, mas a gente está sempre procurando, pesquisando, analisando e verificando aí a possibilidade. Os nossos estudos com Macaúba, eles não se baseiam apenas nessa área, a gente tem outras pesquisas multidisciplinares, inclusive na área de alimentos e cosméticos, então eu não conheço a diversidade de todos que estão presentes, mas nós temos outras pesquisas que envolvem também a Macaúba. É claro que o foco aqui hoje é pensar em reagente para flotação mineral, tá? Mas, assim, a gente precisa entender melhor do ponto de vista de modelagem molecular, se tiver alguém aí da modelagem molecular que queira contribuir com os estudos para modelar isso, para simular, para propor, para verificar as interações. A ajuda do pessoal da química, ela é fantástica e necessária para a gente, do ponto de vista químico, interpretar melhor essas interações, e esses ensaios de caracterização, eles não param. Eu acho que é como se a gente estivesse fazendo um exame de saúde. Dificilmente um único teste vai trazer o diagnóstico, às vezes sim, mas em geral a gente precisa fazer uma série de exames e análises para fechar um resultado. Então, aqui nesses estudos, eles são dessa forma, a gente precisa caracterizar o reagente que nós estamos trabalhando, e nós precisamos caracterizar os minerais e minérios, né? Eu não comentei nada sobre a caracterização mineral, mas antes disso tudo, a gente caracteriza os minérios que a gente trabalha para verificar o que a gente está trabalhando, teores, e depois a gente vai juntando essas análises. Então, demanda aí um trabalho grande para chegar nesse resultado final. Tem bastante coisa para estudar, é uma área interessante, e eu acredito que tem potencial para crescer, principalmente se nós pensarmos naquilo que eu citei para vocês lá no início. Às vezes quem não é da área fica um pouco chocado com isso, né, gente? Os teores que a gente obtém hoje, eles são baixos. O pessoal da química está acostumado a fazer síntese em que eles obtêm 100% do produto desejado, quando eles pensam que a gente faz processamento mineral e que a gente chega em 100% lá do teor de elemento de interesse, e ficam chocados quando a gente fala que quando a gente realizou um bom processo, nós chegamos em 60%, 65%, ou seja, mais ou menos 40% ainda é rejeito, que está naquilo que nós chamamos de produto final, né? Então, nós precisamos melhorar. E há uma outra ressalva a ser feita, né? Sempre dentro das nossas pesquisas, a gente tenta colocar essa análise, essa concepção de pensar na sustentabilidade. E quando a gente pensa em sustentabilidade, nós temos que entender o momento que nós vivemos e aquilo que nós estamos pensando, deixando, fazendo para gerações futuras. Então, o desenvolvimento da humanidade, ele é real. O consumo de produtos de elevada tecnologia que demandam esses bens minerais também, isso não vai mudar, pelo contrário, o que a gente imagina é que isso se intensifique, que o desenvolvimento das tecnologias aumentem ainda mais, e a gente precisa suprir essas indústrias. E para suprir essas indústrias, a gente vai precisar trabalhar com diferentes minerais com teores mais baixos. À medida que a gente vai explorando, os teores vão diminuindo. E para isso eu preciso diminuir mais, para liberar aquelas partículas. Então eu vou estar sempre trabalhando com frações mais finas. Em algum momento a gente vai estar chegando aí em nanoparticulado, e hoje nós não temos tecnologia para concentrar esse material. Então é uma preocupação também, pensar em como nós vamos atender ao mercado daqui a alguns anos. Vocês já devem ter visto, quem não é da área, quem é da área certamente já ouviu falar, a determinada mina, né, a Copebras aqui em Catalão, ela tem uma vida útil estimada para mais 20 anos. E depois? Não, depois é uma fração que a gente não consegue trabalhar, então a gente precisa pensar como nós vamos trabalhar com essa fração. E tudo aquilo que hoje nós consideramos rejeito, eu nem gosto muito desse nome, mas é o nome usado, é rejeito que não tem valor econômico. Pode ser que se nós desenvolvermos mercado para esse material, a gente vai ter coprodutos, que seria fantástico, extraordinário, né? O ideal seria que a mineração trabalhasse e tudo fosse coproduto, que a gente tivesse aplicação para tudo aquilo que é extraído lá da terra, mas hoje a gente não tem. No futuro, se nós trabalharmos para isso, a gente talvez consiga desenvolver tecnologia para aproveitar esses materiais também.
vou citar só um exemplo, né? A gente tem uma quantidade de minério de ferro enorme na rocha fosfática de Catalão, né? Temos teores de magnetita altíssimos. E por que não tem uma siderúrgica aqui em Catalão, então? Por que a gente não faz aço? Porque os teores de fósforo são muito elevados e a gente não consegue reduzir esses teores. Talvez biologicamente, talvez tenha alguém aí da área de biologia, né? Biologicamente a gente consiga lixiviar esse fósforo, porque o fósforo ele é deletério para a produção de aço, ele torna o aço quebradiço. Então, são tecnologias que ainda precisam ser desenvolvidas. Professora Helenice, agradeço novamente, em nome de todos aqui presentes, pela sua participação. Nós não temos mais nenhuma pergunta no chat, então acredito que estamos caminhando para o encerramento, até mesmo por conta do horário. Eu peço a todos que, porventura, não tenham assinado a lista de presença para fim de emissão de certificado, que o façam, ela se encontra aqui do lado no chat. Aproveito também para pedir a todos que curtam aí o vídeo, que vai ser disponibilizado no YouTube, se inscrevam no canal do UC Catalão, e aproveito também para já lhes convidar para as próximas palestras. Na semana que vem, nesse mesmo horário das 14 horas, nesse mesmo ambiente aqui do Google Meet, e depois com disponibilização no YouTube, estaremos recebendo a doutora Tatiane Oliveira dos Santos, que vai falar para nós sobre microscopia de alta resolução, e o LabMIC da UFG, que fica em Goiânia, e na sequência, no dia 14 de maio, receberemos a professora doutora Maria Rita Cássia de Santos, com a palestra intitulada Desenvolvimento de Cerâmicas à base de estanho com estrutura da perovskita. Nós temos aí um calendário de palestras que vão da agora até o final do ano, toda sexta-feira, às 2 horas da tarde. Então, fica aqui o convite para todos estarem presentes. Novamente, muito obrigado, professora. Eu agradeço o convite, André, agradeço a participação de todos vocês, de perto e de longe, né, que assistiram à palestra, e fico à disposição para qualquer dúvida, parcerias, contato que vocês queiram fazer. Um abraço a todos.